Combate ao tráfico de drogas na região oeste da capital. Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na cabana do Pai Tomás e em outros 5 bairros. Homem é preso depois de inventar para a polícia que tinha sido assaltado. O dinheiro tinha sido gasto com uma garota de programa. Casal é parado em blitz e mulher descobre que o companheiro usava nome falso há vários anos para esconder um crime. O MG1 vai mostrar também. Copasa será investigada por irregularidades em mais de 500 mil contas de água durante a pandemia. Os clientes podem receber de volta os valores pagos indevidamente. Moradores do bairro 1º de Maio fazem protesto e fecham a avenida na capital. Eles cobram as ações da prefeitura em relação aos prejuízos causados pela última enchente. A preocupação com a pandemia na periferia. Especialistas criticam um plano de vacinação que prioriza a idade e não a vulnerabilidade social. Na reportagem especial do G1, você vai ver que supostas irregularidades no programa de gratificações para servidores da FUNED são alvo de investigação. Tem também o MG Móvel. Na Rua Literal, garagem é só para enfeite aqui para o morador, porque carro não entra de jeito nenhum. Sabe por quê? Olha só a buraqueira, gente, que tá essa rua. E ainda, a Igreja Cristo Rei recebe oficialmente o título de Catedral de Belo Horizonte. É a partir de agora, no MG1. Olá, boa tarde para você. Moradores do bairro 1º de Maio, na região norte de Belo Horizonte, fecharam hoje parte da Avenida Cristiano Machado para cobrar ações da Prefeitura da capital em relação aos prejuízos causados pela chuva do fim de semana. Então vamos conversar agora com Carlos Eduardo Alvim, que vai mostrar a situação dos moradores, né, Cadu? Por causa daquela chuvarada de domingo, a gente acompanhou aqui segunda-feira o rescaldo, né? Muita gente perdeu muita coisa e aí na própria segunda-feira alguns moradores fizeram uma manifestação ali pertinho aí do 1º de Maio, na via 240, perto da estação São Gabriel. E hoje, de novo, uma nova manifestação por causa desses estragos todos. Boa tarde para você. Oi, Aline, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Já são 5 dias depois da enchente, os moradores ainda sofrem as consequências do que a água provocou aqui, né? E cobram, claro, uma postura da Prefeitura de Belo Horizonte, porque eles reclamam da falta de assistência. A gente está nesse ponto aqui, onde ficavam 15 casas, Aline, e a água praticamente levou tudo. Muitas dessas pessoas saíram daqui só com a roupa do corpo. Vou aproximar aqui de vocês. A gente está nesse ponto aqui porque esse local não está interditado. Então a nossa equipe está em segurança, por isso que a gente está aqui no local para mostrar para vocês as consequências e o que esses moradores ainda estão sofrendo. Tem uma água que está jorrando ali no local. Vou pedir o Elton Lopes, nosso repórter cinematográfico, para mostrar para vocês. Conversei com o Leonardo, que é o dono dessa casa aí. Ele trabalha como vendedor ambulante aqui na estação São Gabriel. Saiu com a roupa do corpo, perdeu tudo que tinha, não conseguiu recuperar nada, e muitos moradores estão vindo aqui nessa área para tentar ver se conseguem resgatar, tirar alguma coisa do local, porque a água, Aline, chegou numa altura de quase 2 metros de altura. Eu tenho 1,81 m aqui, a gente mediu e a água atingiu ali a altura das casas. Ô Elton, chega para cá, vou mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo agora essa situação aqui. Uma área que ficou os escombros, né? O que sobrou, o que restou aqui, a gente vê muitos tijolos, algumas peças de roupa que ficaram para trás, equipamentos eletrônicos. Vou dar licença aqui para o Elton passar e mostrar aqui o ponto também da casa do seu Adonias. Seu Adonias tem 59 anos, morava ele, a esposa e os 2 filhos. Diz que durante todo esse tempo, mora aqui na comunidade há 40 anos, nunca tinha visto nada parecido, nunca tinha passado por uma situação como essa, e a gente está vendo aqui o que restou da casa dele, a gente está mostrando para vocês, a gente consegue ver a altura onde a água chegou ali, está na parede ali da casa, e uma outra imagem impressionante aqui também, né, Elton, com a força da água, tem um imóvel ali, ó, que está sustentado, sendo segurado só com um pau, o pau que foi colocado ali para a estrutura da casa, muitos móveis aqui também, as pessoas que estão no local tentando recuperar. Eu conversei hoje mais cedo com o Leonardo, com o seu Adonias, e eles falaram exatamente esse sentimento, o que eles estão sentindo diante dessa situação, de perder tudo e da falta de apoio. Eles reclamam da falta de apoio da Prefeitura. Vamos ouvir o que eles disseram. A gente está aqui, eu estou dormindo no relento aqui já faz 5 dias já, tá entendendo? Perdi tudo. Eles estão doando uma cesta básica para a gente. Só que a gente não tem fogão para cozinhar, tá entendendo?
Eu conversei com o pessoal da Defesa Civil, que o rapaz pediu para me devolver a cesta para ele, eu devolvi a cesta, porque eu não tenho como cozinhar, eu não tenho fogão, eu não tenho nada, nem teto para me morar eu tenho. Trabalho de ambulante vendendo bala e pipoca na rua, e estou nessa situação aqui que ninguém, até agora nada, ninguém veio para ajudar a gente em nada. Eu estou ficando na casa da minha filha, né? Já estou providenciando aí um local para mim ficar, já certo para mim, que está dando um auxílio moradia, né? Que eu acho muito pouco, de R$500, porque é difícil você achar um aluguel de R$500, né? Mas fazer o quê? Eu vou confiar em Deus e esperar que Deus me retorne isso aqui, porque isso aqui foi uma luta para mim ter. A palavra para a comunidade aqui é o recomeço. Eu acho que essas imagens aí, você que está acompanhando o MG1, elas dizem por si só toda essa destruição, o pouco que elas tinham, elas construíram com muito suor, com muito esforço. Seu Adonias mesmo, que a gente acabou de ouvir, disse que estava assistindo o jogo do Palmeiras, né? Estava disputando o torneio mundial aí no domingo. E aí, na hora do jogo, aconteceu tudo, de repente veio o barulho, veio a água e levou tudo que ele tinha. É recomeçar, está na casa da filha em Santa Luzia, esperando agora também aí uma posição da prefeitura do que vai ser feito em relação ao aluguel. Ele estava há pouco aqui também, veio com os filhos. O filho dele, um dos filhos dele estava no cômodo aqui atrás, chegou a ficar agarrado, imagina o desespero, a água subindo, tentar tirar. Ele até se emocionou aqui com a nossa equipe contando toda essa história. Então a gente mostra o que restou aqui. Como eu disse, 15 famílias moravam nesse ponto onde nós estamos e elas foram levadas para aqui, muitas estão também em casas de parentes. O Leonardo, que a gente conversou mais cedo também, vocês ouviram aí a entrevista dele, ele conseguiu hoje, o que ele tem é apenas um colchão e um sofá que foi doado. Ele está dormindo no passeio aqui em cima, quer dizer, o passeio da rua virou a casa dele porque ele não tem onde ir. E aí, por causa dessa situação toda, Aline, desde segunda-feira os moradores estão fazendo manifestações na Avenida Risoleta Neves, antiga Via 240, e também na Avenida Cristiano Machado. Hoje de manhã nós até mostramos ao vivo no Bom Dia Minas essa manifestação que começou ali por volta das 6h30 da manhã. Eles interromperam, fecharam a faixa da Avenida Risoleta Neves, que é muito movimentada, tem todo aquele movimento do bairro Tupi, do bairro Guarani, da região norte, pessoal que vai para Cristiano Machado, fecharam ali esse trecho. A Polícia Militar foi até o local para conversar com os manifestantes, conversar com as pessoas, pedindo para que elas liberassem a via, para que tivesse essa negociação. E nós conversamos também com um representante dos moradores, que eles querem um diálogo com a Prefeitura. Entraram em contato várias vezes para marcar uma reunião, para apresentar as propostas, para apresentar as principais reivindicações dos moradores aqui do 1º de maio. E segundo eles não tiveram nenhum retorno até agora, estão esperando esse posicionamento da Prefeitura. A gente conversou com o Davidson, vamos ver o que ele disse. Existe um movimento organizado da nossa comunidade que está tentando falar com a prefeitura desde segunda-feira. Por isso que a gente foi para a manifestação. Até então, a gente já se organizou, temos as pautas e até agora não tivemos qualquer contato com o representante da prefeitura. A gente pediu um posicionamento à Prefeitura de Belo Horizonte, que mandou uma nota, vou ler agora aqui para vocês. A Prefeitura da capital informou que os moradores foram prontamente atendidos, que foram criados 2 postos de comando para a distribuição de cestas básicas, colchões, cobertores e também marmitex, e que cerca de 350 famílias foram cadastradas para receber ajuda humanitária. Por falar em ajuda, Aline, os moradores aqui se mobilizaram, se organizaram, porque eles estão precisando muito de doação. Então você que está acompanhando o MG1, se você puder doar, tem um endereço aqui, vou passar para vocês, a rua Doutor Benedito Xavier, número 133, fica aqui no bairro 1º de Maio, é o endereço de uma igreja evangélica, a Igreja Avivamento Pentecostal da Bíblia. O que eles estão precisando nesse momento? De fralda, de leite, de material de limpeza e também roupa de cama. Se você puder ajudar, se sensibilizar com essa causa, porque, como eu disse, muitas pessoas perderam o que elas tinham, elas estão precisando muito dessa ajuda, então fique esse endereço. Os detalhes também você confere lá na nossa página na internet, g1.com.br/mg. Eu volto com você, Aline. Cadu, é um cenário aí de destruição, né? Enquanto você falava, a gente observando aqui as imagens, eu pude ver geladeiras, né? As pessoas perderam geladeira, perderam aí sofá, também vi, televisão, rádio, ou seja, praticamente tudo mesmo. A gente está aí observando, né? Acabou. Então, quem puder ajudar, fica aí esse apelo também, né? E uma resposta, a gente espera, os moradores esperam
um pronunciamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Cadu, muito obrigado. A Delegacia Estadual de Meio Ambiente faz uma operação neste momento em uma empresa que fica no bairro Vila Oeste, na região oeste de BH. A investigação apura o transporte de produtos perigosos. O Danilo Girundi está acompanhando, está lá ao vivo. Oi, Danilo, boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. A polícia acabou de sair daqui, tem cerca de 15 minutos. Os policiais apreenderam documentos e 3 pessoas foram presas. A empresa é essa aqui. Segundo a polícia, ela não tinha nenhum alvará e qualquer outra documentação de funcionamento. Por isso, a polícia também veio com a prefeitura, que interditou o local. Às 4 horas da tarde, eles vão vir aqui para poder lacrar o galpão e o funcionamento. Eles estão tirando agora os caminhões que transportavam esses produtos. Segundo a polícia, eram principalmente ácido sulfúrico e soda cáustica. E por não ter documentação, é crime de transporte de material perigoso. Eles têm aqui cerca de 60 carretas e caminhões de transporte. Todos esses veículos têm que ser retirados antes das 4 da tarde, que é quando a prefeitura vai vir fazer para lacrar o lugar. A gente está vendo ali uma movimentação. A polícia disse que 3 pessoas foram presas, que são os proprietários da empresa, além de apreensões de documento que comprovariam aí o ato ilícito, tudo de errado que eles vinham fazendo. As investigações começaram em 2019, culminando agora com essa operação hoje aqui às margens do anel rodoviário. Aline. Obrigada pelas informações, Danilo. A Polícia Civil prendeu 3 pessoas hoje de manhã em uma operação de combate ao tráfico de drogas e homicídios nas regiões do Barreiro e oeste da capital. Nas primeiras horas da manhã, 130 policiais cercaram o aglomerado do bairro Cabana do Pai Tomás e 5 bairros da região. A Operação Tolerância Zero cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão. A operação ela tem 2 vieses, né? Um seria a respeito da investigação, e a prisão de autores de homicídios acontecidos na área circunscricional da Delegacia Especializada de Homicídios do Barreiro, e o outro viés seria a investigação e a prisão de envolvidos com tráfico de drogas. 2 dos presos são suspeitos de participar do assassinato de 2 moradores da região que teriam envolvimento com tráfico. Um crime foi em novembro do ano passado, o outro em janeiro. No passado, essa vítima já teve envolvimento com tráfico, mas ele parece que se regenerou e ganhou um conhecimento e começou a investir na bolsa de valores. Ele estava ganhando dinheiro com isso, a gente chegou a ver, ganhava um dia R$600. E isso naturalmente gera uma certa inveja, no tráfico ali. O terceiro homem preso é o técnico do time de futebol do bairro Cabana, o União Madre Gertrudes. Na casa dele já havia sido encontrado numa outra operação 1.700 pinos de cocaína. O homem também responde por um homicídio em 7 Lagoas, que os policiais acreditam ter sido motivado por briga de futebol. O preso faz parte de uma torcida organizada do Cruzeiro. Nós vamos para outras áreas da cidade e vamos fazer operações sequenciais e pontuais, justamente com esse objetivo de combate a essas quadrilhas que estão atuando no tráfico de drogas e amedrontando a população local. O comandante do tráfico do bairro Cabana do Pai Tomás não foi preso. Ele está foragido há alguns anos, e possui diversos mandados de prisão e é objetivo tanto do homicídio, como da tóxico, como de todas da Polícia Militar, de todas as forças de segurança. Certo? Em breve ele será preso, a gente não tem dúvida nenhuma disso. A polícia prendeu um homem no centro de Belo Horizonte por fazer o registro de um assalto que não aconteceu. Essa prisão por falsa comunicação de crime teve um motivo bem peculiar. Olha só essa história que a Raquel Freitas vai trazer então aqui pra gente. Raquel, boa tarde. Aline, esse homem de 44 anos, ele procurou a Polícia Militar para dizer que foi vítima de um assalto ali no viaduto que liga a rodoviária até o bairro Lagoinha. Ele contou que foi abordado por 2 criminosos que levaram R$1.000 e também o celular dele. E aí a polícia montou uma operação, fez contato com o pessoal do monitoramento das câmeras Olho Vivo e também com o pessoal do metrô, mas nenhuma cena de crime havia sido registrada pelas câmeras. Então, a polícia resolveu questionar de novo esse homem. Ele acabou caindo em contradição e confessou que tinha inventado toda essa história.
Na verdade, ele passou o dia em casas de prostituição, ali na região da rua Guaicurus, no hipercentro aqui de Belo Horizonte, e gastou os R$1.000 com programas. E aí, quando o dinheiro acabou, ele usou o celular como moeda de troca. Ele disse à polícia que ele inventou essa história toda para não ter que encarar a mulher, mas aí acabou tendo que enfrentar os policiais, porque ele acabou preso por falsa comunicação de crime. Com ele, os policiais também ainda encontraram uma porção de maconha. Essa história está lá no nosso site, g1.com.br/mg, na reportagem do Guilherme Pimenta. É cada uma, né, Aline? Exatamente, é cada uma. Raquel, obrigada, até mais. Um homem de 24 anos foi preso em Belo Horizonte suspeito de esfaquear o irmão. De acordo com a Polícia Militar, a mãe deles saiu para trabalhar e deixou a criança de 10 anos com o irmão mais velho. Quando voltou, encontrou o menino ferido, sendo socorrido por um vizinho. A vítima contou para o homem que foi esfaqueada pelo irmão. A criança recebeu atendimento na unidade de saúde do bairro Vera Cruz, região leste da capital, mas foi transferida para o Hospital João 23 e passou por cirurgia. Ainda segundo a PM, o suspeito faz tratamento psiquiátrico e negou ter cometido o crime. A Polícia Civil informou que faz diligência hoje para verificar o estado de saúde da criança e ouvir testemunhas e familiares. O flagrante foi confirmado e o homem foi encaminhado ao sistema prisional. O secretário estadual de Saúde falou há pouco sobre as medidas para o combate da pandemia da Covid-19 em Minas e os cuidados durante o período do carnaval. O ritmo da vacinação no estado também foi um assunto. E aí a gente quer saber, né, Larissa Carvalho, sobre o que rolou aí, o que foi falado aí, principalmente com relação à vacinação e à fiscalização agora no carnaval. Boa tarde para você. Olá, pessoal, boa tarde. O secretário deixou muito claro o apelo para a gente tomar muito cuidado nesse carnaval, consciência para não fazer aglomeração. Neste momento, em Minas, 70% dos leitos de CTI estão ocupados, 67% dos leitos de enfermaria. O secretário ressaltou, gente, que nos últimos tempos teve uma queda na ocupação dos leitos. Então, o pavor neste momento é que um carnaval vivido com irresponsabilidade volte tudo, né, à estaca anterior, de leitos mais ocupados e de uma situação mais difícil de se controlar. Durante a entrevista coletiva, eles apresentaram isso aqui, ó, um vacinômetro, mostrando como é que está o ritmo de vacinação no estado. A gente perguntou para eles por que tem tanta diferença. Se o estado recebeu 1.170.000 doses, por que 354 mil pessoas vacinadas? Por que tanta diferença? Se há como agilizar essa vacinação? Vamos ouvir a resposta. O vacinômetro, ele é um consolidado das informações que vêm dos municípios. Então, todos os municípios, eles encaminham para a Secretaria Estadual de Saúde, no momento dos municípios, no momento que eles conseguem fazer essa atualização, o número de dados que eles têm. Então, dessa forma, hoje nós chegamos a 354 mil, que naturalmente pode ter ainda muita gente que já foi vacinado e que o município não consolidou nos nossos bancos de dados. Eu acho que nós não estamos atrasados. Isso aí seria talvez um vício interpretativo. Nós estamos procedendo à vacinação conforme ela deve ser feita, distribuindo progressivamente. Eu ficaria preocupado se nós tivéssemos parado a vacinação. Mas isso não é o que está acontecendo. Nós estamos tendo no território de Minas a vacinação conforme ela deva ser. A equipe da secretaria explicou também que um dos motivos dessa diferença e o outro motivo não é só a falta de atualização de dados, assim, com mais precisão dos municípios. É porque também, gente, o total de vacinas não significa que é o mesmo número do total de vacinados, porque cada pessoa recebe 2 doses. Então, se uma pessoa, um idoso, um profissional de saúde recebeu uma dose, a segunda dose daquele mesmo tipo de vacina exatamente tem que ficar reservado, né, para ser aplicado. Então, é isso, em função disso, a diferença. E como o secretário disse aí no final, vocês ouviram, na avaliação do governo de Minas não há atraso, o ritmo está bom em Minas de vacinação. A gente questionou também por que tem pessoas que não estão na lista de prioridade já recebendo a vacina. A gente já recebeu muita denúncia, são os chamados fura-fila, né? Gente sem consciência. E aí, o que eles responderam? Que isso é responsabilidade dos municípios e que nós, cidadãos, também podemos fiscalizar. O SUS tem um telefone de ouvidoria, tem contatos,
que são disponíveis para as pessoas nos sites das prefeituras e a gente precisa denunciar. O que eles disseram é, segue aquela lista que todo mundo sabe. São os profissionais de saúde, são os idosos, né, com faixas etárias aí, dependendo de cada lote da vacinação. E então, se tem outras pessoas tomando vacina, passando na frente, é preciso denunciar. A gente tem aqui, ó, a população indígena também, né, está na lista de prioridade. As pessoas com mais de 90 anos, os profissionais de saúde, o último lote, o de domingo, já está em todas as regionais, segundo a Secretaria de Saúde, e 73% dos profissionais de saúde já estão vacinados. A gente perguntou quando chega o quarto lote, eles disseram que o mundo quer a vacina contra o coronavírus. Há uma disputa muito grande, então não dá para ter uma previsão de quando esse quarto lote vai chegar a Minas Gerais. Aline. E aí a gente segue com a vacinação a conta gotas. Larissa, obrigada pelas suas informações. Vou agora conversar com o Sérgio, que a gente atualiza os números então da Covid-19. Porque enquanto eu disse a vacinação está a conta gotas, pessoas estão morrendo por causa da Covid-19 no nosso estado, em todo o Brasil e no mundo. Sérgio. E mais uma vez um número muito alto de ontem para hoje. Mais de 170 mortes entraram nesse boletim, Aline. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha nessa quinta-feira. Vamos analisar então o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, aquele que foi divulgado há pouco. Começando pelos casos, nas últimas 24 horas foram novos 6.504 casos que entraram nesse boletim e o total de infectados em Minas se aproxima de 800 mil. Está em 799.157. Falando agora das mortes, nas últimas 24 horas também, de ontem para hoje, novas 172 mortes e o total de mortos pela Covid-19 está em 16.405. E aí, com esse cenário aqui, nós tivemos hoje a segunda maior média móvel de mortes em Minas desde o início da pandemia. Hoje ela está aqui, ó, em 129, só ficou abaixo da média de ontem, que foi de 131,14. Então, pegando essa média de 129, que é essa marcação aqui, comparando com a média de 2 semanas, que estava em 116, a variação foi de 12%. A linha nos indica um movimento de subida, né, de crescimento. Ainda não é crescimento, porque está naquele padrão de 15% para mais ou 15% para menos. O que coloca, então, pessoal, a média móvel de mortes aqui em Minas numa estabilidade, por isso que está em amarelo ali. Mas ainda assim, uma estabilidade, um patamar bastante elevado, né? Agora, a média móvel dos casos confirmados hoje, temos aqui em Minas uma média de 5.169 casos, que é essa marcação aqui. Há 2 semanas a média estava em 6.308. Pelos números exatos, a variação foi de menos 18% e a linha vermelha nos mostra realmente essa tendência de queda, né? Isso é positivo. Agora a gente mostra a situação nos leitos dos hospitais da rede pública estadual. Essa atualização aqui foi feita hoje. Temos 67% de ocupação dos leitos clínicos e 71% é a ocupação dos leitos de unidade de tratamento intensivo, as UTIs. E claro, como o secretário Carlos Eduardo Amaral, secretário de Saúde aqui de Minas, disse, temos o vacinômetro, que mostra aí as doses que já foram aplicadas aqui no estado. Até o momento, Minas vacinou 354.787 pessoas, 60.982 já tomaram a segunda dose e nas últimas 24 horas foram 12.635 pessoas vacinadas aqui em Minas Gerais. E aí o total de vacinados desse público-alvo, dessa primeira fase aqui, está em 66,15%, que é aquele público que a Larissa acabou de comentar com vocês, né? Vamos acompanhar agora o total de vacinados em relação à população de Minas. Minas vacinou até agora apenas 1,67% de toda a população, Aline. E agora a gente fala então do programa Minas Consciente, né, que é o programa do governo do estado, né, Sérgio? Sim. É sobre Você pode falar sobre isso pra gente? Algumas mudanças que vão acontecer a partir de sábado, que é sempre quando passa a valer as novas ondas, né? E aí a macro-região centro, que engloba aqui a capital e também a região metropolitana, e a macro-região Triângulo do Sul, elas apresentaram uma piora nos indicadores e, por isso, elas vão voltar à onda mais restrita, por isso que já estão em vermelho aqui no nosso mapa, do Minas Consciente. As regiões Centro-Sul, Leste e Vale do Aço podem avançar para a onda amarela, essa novidade também a partir de sábado. E Minas, pessoal, dá só uma olhada, não tem nenhuma região naquela onda verde, que é a mais flexível
do programa. E eu lembro também que agora o Minas Consciente, todas as atividades ficam permitidas, né, em todas as ondas, desde que cumpram aí algumas regras como o distanciamento, a limitação máxima de pessoas. E aí o governo reforçou que na última semana o número de casos e óbitos subiu 5,3% e 6%, respectivamente, aqui no estado. E é um momento crítico, por isso é preciso manter todos os cuidados para conter aí o avanço da doença. Aline. Todos os cuidados sempre. Sérgio, muito obrigada. Até mais. Até já. A Liga das Escolas de Samba do Estado divulgou uma nota reclamando da falta de apoio da Prefeitura de Belo Horizonte para os profissionais que trabalham no carnaval na cidade. A pandemia deixou muita gente sem renda extra, que complementa, o orçamento praticamente todo ano. O que temos para esse ano é saudade das fantasias, daquela muvuca, da festa que Belo Horizonte aprendeu a fazer. Em 2021, a pandemia tirou o carnaval do calendário. Significa mais gente desempregada, mais gente sem alento, mais gente sem condição de trabalho, de ganhar aquele dinheirinho extra que o carnaval dava. A Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais divulgou nota informando que não vai ter desfile em 2021 e reclamou da falta de apoio da Belotour. No comunicado, alega que esse desamparo reflete diretamente nas famílias que trabalham no Carnaval de Belo Horizonte. Você mobiliza muitas costureiras. E aí, se você pensar que tem adereço de mão, você mobiliza muitos aderecistas. Se você pensar que tem lá 5 carros alegóricos, tem muita gente que vai construir aquilo, serralheiro, pintor, artista plástico. Então você movimenta toda uma comunidade. E esse ano não vai ter esse movimento, não vai ter mais auxílio emergencial, não vai ter emprego, porque as coisas fecharam. Sem escola de samba e sem desfile dos blocos caricatos, que também dependem de repasses para fazer o carnaval. Os caricatos sobrevivem anualmente com a subvenção repassada, pelo poder público para as apresentações, e durante o ano as agremiações sobrevivem com essas arrecadações, com apresentações artísticas, de bateria show, e as despesas elas não param, O carnaval virou uma festa lucrativa da cidade. Segundo a Belotour, foram investidos só no ano passado 6 milhões de reais em verba direta e mais de 8 milhões em patrocínio. Nas ruas, 4 milhões e meio de foliões se divertiram. Mais de 200 mil pessoas vieram de fora e aproveitaram principalmente os blocos de rua. O carnaval ele é hoje uma cadeia produtiva que gera um grande impacto econômico na cidade, nesse período gerando muita renda, aquecendo o comércio, aumentando a ocupação dos hotéis, dos bares e restaurantes. E quem mobiliza todo esse público são os blocos de rua, são os realizadores do carnaval, não é a prefeitura, A Prefeitura de Belo Horizonte diz que vem realizando reuniões com os representantes dos blocos de rua e segue focada nas ações de combate à pandemia. A Prefeitura declarou que mantém diálogo aberto com os grupos. Reforçou que, ao contrário de outras capitais, o carnaval daqui é realizado com apoio e recursos da iniciativa privada. Disse também que, com a implementação dos benefícios da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, foram contemplados profissionais e grupos ligados ao carnaval que receberam parte dos R$ 657 mil destinados ainda em 2020. Informou também que apoiou financeiramente vários blocos e projetos ligados ao tema por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A Controladoria Geral do Estado investiga supostas irregularidades na FUNED, a Fundação Ezequiel Dias. O esquema envolve gratificações concedidas aos servidores. Hoje a gente vai ver, então, a última reportagem dessa série especial do G1, feita pela Patrícia Fiuza. E hoje também nós estamos recebendo a Patrícia aqui no estúdio para conversar com a gente. Patrícia, boa tarde, sempre Aline. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham essa edição do MG1. Vale dizer, Aline, que a Controladoria Geral do Estado já tinha investigado essas supostas irregularidades cometidas na distribuição das gratificações dentro da Fundação Ezequiel Dias. Na realidade, existe uma lei estadual que autoriza a distribuição de gratificações
tanto na FUNED quanto aos servidores da FEMIG e também da Hemominas. A irregularidade, neste caso, seria como a FUNED está distribuindo. A FUNED editou uma portaria, o que é irregular, prevendo critérios próprios para essa distribuição. E estes critérios próprios, Aline, estariam beneficiando os cargos de alto escalão e também servidores associados a estes cargos. Vamos ver na reportagem. Um grupo de servidores da FUNED denuncia que as maiores gratificações são destinadas aos cargos de chefia, o que contraria a Lei 11.406 de 1994, que diz que o benefício deveria ser um reconhecimento aos servidores de acordo com o desempenho. O G1 teve acesso exclusivo a um documento interno da FUNED, que mostra que em dezembro de 2019, a fundação tinha 809 servidores. 30 deles não receberam a gratificação por afastamento e outros motivos. Do total de benefícios pagos, 335 passaram de R$1.000. 111 deles foram pagos a servidores com cargos de chefia. O documento também mostra que a maior gratificação passou de R$5.000. A beneficiada foi a chefe da divisão de garantia da qualidade, seguida pelo chefe de divisão de epidemiologia e controle de doenças. A irregularidade no pagamento já tinha sido alvo de investigação da Controladoria Geral do Estado em 2017. Na época, a CGE identificou que a FUNED editou uma portaria para estabelecer critérios próprios, beneficiando os cargos de alto escalão. Ainda em 2017, a Controladoria recomendou que a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria Estadual de Saúde examinassem com urgência os critérios adotados para o pagamento das gratificações. Passados todos esses anos, a prática ainda permanece, segundo os servidores. Na atual denúncia enviada à Controladoria, os servidores afirmam também que a gratificação virou moeda de troca. Quem não denuncia e coopera com o esquema ganha um valor maior. Após a denúncia, o presidente da FUNED e a chefe da divisão de gestão de pessoas foram afastados. Mas a fundação nega que o motivo tenha relação com as gratificações. Nós tivemos mudanças na FUNED. Inicialmente, essas mudanças foram por questão de gestão mesmo, para a gente poder buscar o que nós temos como interesse, que é efetivamente a FUNED ser uma indústria, né, e uma fundação como um todo que esteja deslanchando dentro do nosso planejamento estratégico. Gente, essas denúncias que chegaram até a Controladoria Geral do Estado e que a gente teve acesso com exclusividade foram enviadas por um grupo de servidores. É claro que esse grupo de servidores não representa a maioria da Fundação Ezequiel Dias, nem aqueles que também recebem essas gratificações de forma irregular. Lá tem muita gente, eu conversei com alguns servidores que não quiseram gravar entrevista e não quiseram se identificar. São pessoas que se dedicam e acreditam mesmo no trabalho que desempenham, na importância da Fundação como uma instituição de pesquisa, de vigilância sanitária para o Estado e para o país como um todo, para o SUS como um todo, né, Aline? É isso mesmo, Patrícia. Eu agradeço muito a sua participação aqui, essa série, né? É o nosso compromisso aqui do MG1 com o G1, compromisso com o jornalismo investigativo, informativo e também com a prestação de serviço, não é isso? E quem quiser, então, lê as matérias. Então, além do que todo mundo viu hoje aqui, todas as reportagens dessa série especial estão lá no G1. O endereço está na tela e este código que aparece aí para você é um atalho que é só apontar a câmera do celular para ele. Tá certo. Muito obrigada, Patrícia. Até mais. Muito obrigada, Aline. Hoje o MG Móvel foi pela primeira vez à rua Lideral, no bairro Três Corações, em Santa Luzia. Os moradores precisam de rede de esgoto, pavimentação da rua, coleta de lixo, ou seja, nem é pedir demais, né? Eles querem o básico. Vamos conhecer os problemas, então, da rua Lideral e abrir mais essa parceria com a comunidade. Tá achando que a vida do MG Móvel tá fácil hoje? Tô aqui sentada, gente, só observando o tamanho desse buraco. Olha só como é que tá a rua Lideral aqui no bairro Três Corações, em Santa Luzia.
Pois é, só de olhar a gente nem tem coragem de sair aqui, ó, dessa pedrinha de onde eu tô, porque encarar essa rua, andar por aqui, é missão para morador corajoso. E olha, quem chamou a gente foi o Davidson. Olha o vídeo que ele mandou. Olha a situação da rua há umas semaninhas atrás. Tava ainda pior. Espia só. Olha a condição da rua depois da chuva, pessoal. Só vem pedir vocês ajuda aqui, porque a gente pede a prefeitura não faz nada pra gente. Você chega lá na prefeitura, eles falam que não reconhece essa rua aqui, o bairro é desregularizado, né? Como vocês podem ver, tem várias famílias morando aqui. Não sobe carro, não sobe moto, né? Mal a gente sobe a pé aqui, né? Olha o tamanho do buraco aqui, ó. Olha o tamanho desse buraco aqui na rua, ó. É uma rua muito íngreme. Quando chove, desce muita água aqui. A água entra na casa da gente, né? Derruba muro, já derrubaram meu muro ali já. Então, eu venho pedir a ajuda de vocês. Muito obrigado. O bairro, né, Davidson, não tem ainda reconhecimento da prefeitura, então não tem documento. Morador tá esquecido aqui. Tá, e a gente existe para a prefeitura aqui, ó. Nós, os moradores aqui, a gente quer o quê? A gente quer que a prefeitura venha cá com um plano de ação para essa rua, né, com a parte de esgoto, com a parte de infraestrutura dessa rua, porque nós reunimos, né, cada um deu o que podia e passamos a máquina na rua, trouxemos material e jogamos na rua para poder fazer, melhorar a rua, e aí a água veio e levou tudo e ficou a buraqueira de novo. A dificuldade do morador não para por aí, olha só, todas as casas aqui praticamente tem garagem, muita gente tem carro, tem moto, mas como o pior trecho da rua é justamente esse, ninguém consegue descer de carro, gente. O que acontece? O morador tem que deixar o carro lá em cima, no início da rua, que é o caso do Anderson. Tá saindo para ir pro trabalho, né, Anderson? Correto. Agora, onde que fica seu carro? Meu carro fica lá em cima, uns 500 metros. E tem quanto tempo que você não consegue guardar o seu carro na garagem? Desde quando eu mudei para cá, que eu nunca guardei ele ali. Fez garagem? Fiz garagem e até hoje nunca entrou lá. Não consegue descer? Não consegue descer. Gente, o único serviço que chega aqui, ó, na porta do morador é o moço que tá chegando ali, ó, para entregar o leite. Tá chegando como? De mula. Porque tem que ser bruto e forte para subir essa rua aqui, porque carro não dá conta. Aí, ó, no lombo da mula, fazendo a entrega. A gente tá indo lá na casa da Glorinha e olha só. A gente geralmente consegue descer uma rua tranquilo, olhando para cima. Aqui, se você não olhar para baixo e não for escolhendo onde você está pisando, minha filha, é tombo na certa. Para a Glorinha, que tem que sair de casa e levar o filho dela, que usa cadeira de rodas, é muito mais difícil, né, Glorinha? É bem difícil. Como é que você faz? Eu pego ele e ponho na cadeira, né? Chama aplicativo. O aplicativo não tem condição nenhuma de vir até aqui, que senão os carros já vão direto para a oficina. Aí eu tenho que sair com ele até aqui, fazer essa rotatória aqui até lá embaixo, tem na Avenida das Mangueiras, que é asfalto, para pegar o aplicativo. Perigo está na porta de casa do morador. Essa aqui, ó, é a casa da Diquinha. O que ela fez? Ela colocou esse acimentado aqui porque tem uns 3 anos, ela tomou um tombaço, caiu aqui e arrebentou o pé, né, Diquinha? Com certeza, eu quebrei meu pé em 3 lugares. Meu genro levava eu no colo, até lá em cima, até no carro dele, para me levar no médico. E aí você quebrou o pé por causa do buraco? Por causa do buraco, eu escorreguei no buraco. A gente entrou em contato com a prefeitura e ela disse o seguinte, que vai começar em breve um processo de regularização fundiária. Mas, por enquanto, não tem previsão de obras aqui para a rua. A Copasa disse que precisa das obras de infraestrutura para fazer a rede de esgoto. Nenhuma das duas, nem Copasa, nem prefeitura deu prazo para nada, mas o MG Móvel se compromete a voltar daqui a 3 meses aqui no bairro, aqui na Rua Lideral, para ver se alguma coisa mudou. Tá bom, Davidson, para vocês? Tá bom, a gente vai estar aguardando aí esse retorno da prefeitura aí. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui na nossa rua, gente. Então é isso, daqui a 3 meses, no dia 11 de maio, MG Móvel, Aline, tá de volta aqui na Rua Lideral para ver se melhorou alguma coisa. E não tem que agradecer, não. Estamos juntos nessa. Tomara que melhore e que pelo menos o processo de regularização já tenha caminhado, né? Vou marcar aqui no nosso calendário o retorno lá, vai ser o primeiro retorno, nossa segunda ida. Então aqui
no dia 11, terça-feira, marcadinho aqui no nosso calendário, nosso compromisso aí, tá bom? E o MG Móvel também pode ir à sua rua, aí no seu bairro, na sua cidade. Mande sua sugestão, a sua reclamação. Nas redes sociais é só usar a hashtag MG Móvel, ou você envia também, se preferir, se achar mais fácil, pelo nosso WhatsApp. O número é 99955-9000. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem ontem à noite em Betim por uso de documentos falsos. Ele estava com a mulher que não fazia ideia da verdadeira identidade dele. Ô, Cláudia Mourão, chega mais, conta essa história, porque a mulher foi enganada por vários anos, daquelas histórias que parece filme, mas é vida real, né? Boa tarde. É exatamente isso, Aline, inacreditável. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no MG1. Nós estamos aqui na BR-381 em Betim, na sede da Polícia Rodoviária Federal, onde essa farsa foi descoberta ontem à noite. O que aconteceu? Um carro estava passando por aqui nesse trecho, mas a polícia desconfiou porque ele estava com a película muito escura. Então os policiais decidiram parar aquele carro para ver se a documentação estava ok. E aí que veio a surpresa. Quando os policiais foram conferir lá no sistema se os dados batiam, viram que era um documento falso e, para piorar, era o nome do sobrinho desse homem. Aí, a mulher que estava ao lado dele, que também não estava entendendo nada, não desconfiava dessa história, também acabou descobrindo tudo aqui. Então, o que aconteceu? Esse homem, ele se chama Erlandes Barbosa de Souza, ele tem 31 anos, mais conhecido, o apelido dele é Landim. E o que acontece? Ele é um fugitivo da justiça, isso mesmo. Ele fugiu da cadeia lá em Janaúba, no norte de Minas, em 2009, e ele respondia pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então ele fugiu e contou para a polícia aqui que durante esse tempo viveu aí como andarilho, foi para o litoral de São Paulo, trabalhou como autônomo, virou pescador, eletricista e aí conheceu a companheira há 3 anos e resolveu não contar essa parte da história dele. Então a companheira descobriu tudo aqui junto com a polícia. O que aconteceu? Ele foi em cana, com certeza, ele foi levado para a sede da Polícia Federal e ele vai responder agora por mais 2 crimes, que é falsificação, uso de documento falso e, de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai continuar cumprindo a pena dele por latrocínio, que é de 20 anos de prisão. Que situação, hein, Aline? Imagina a mulher descobrir isso tudo aqui junto com a polícia, depois de 3 anos de relacionamento. Duro, hein? É duro, que coisa. Obrigada, Cláudia, até mais. Mais de 500 mil contas da Copasa, eu disse 500 mil, apresentaram inconsistências durante a pandemia e pode representar um prejuízo para os consumidores. Assunto aqui de volta com a Raquel Freitas. Raquel, quando começou aí a pandemia, o isolamento social, a gente fez várias reportagens aqui de moradores reclamando da conta de água, conta alta. Na época a Copasa disse que não tinha nada não. E aí? E agora aí? E, Aline, exatamente, a gente tem mostrado essa situação, essa reclamação de moradores aqui na Grande BH, mas agora, se forem comprovadas as inconsistências, né, as contas da Copasa, os prejuízos aos consumidores podem chegar a mais de 14 milhões de reais. E para apurar essa situação, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, a ARSAI, abriu ontem um procedimento administrativo. E esse problema nas contas ele foi descoberto depois que a equipe técnica da agência analisou 6 milhões de faturas no período de janeiro até junho. E aí esse problema ele foi verificado em quase 560 mil contas, atingindo aí cerca de 420 mil consumidores. Mais cedo eu conversei com o chefe de gabinete da ARSAI, Gustavo Medeiros, e ele explicou o motivo dessas inconsistências. Olha só. Após analisar mais de 6 milhões de faturas, a equipe técnica da ARSAI identificou inconsistências que totalizam aproximadamente 14 milhões. Esses 14 milhões devem ser devolvidos aos usuários após o término desse processo administrativo, caso o processo conclua pelas inconsistências. São inconsistências de cobranças a maior, uma vez que, ao iniciar a pandemia, os leitoristas foram
retirados, as medições foram feitas pela média histórica, porém, o consumo pós-pandemia mudou. E aí essas pessoas foram enquadradas em faixas de consumo diferenciadas, o que provocaram distorções no valor final da fatura. A Copasa confirmou que houve sim casos de faturas que foram emitidas pela média, mas segundo a Copasa isso é regulado e permitido. Todos os detalhes estão lá no nosso site. Aline. E a gente vai continuar acompanhando. Obrigada, Raquel. E agora vem aqui, ó. Vamos conversar com a Karina Sommerfeld. Previsão do tempo. Abri a janela hoje, um solão. Tava bonita, né? Bom dia. Boa tarde. Ó, bom dia. A gente tá desde cedo. Boa tarde para todo mundo. As temperaturas já subiram aqui na capital. A massa de ar polar que veio atrás da frente fria não influencia mais os termômetros por aqui. A temperatura mínima hoje ficou em 17 graus e a quinta-feira começou com poucas nuvens em BH. A nebulosidade que estava sobre o estado reduziu bastante. Isso porque aquela massa de ar quente, olha só, ela voltou a atuar em Minas. Com isso, as temperaturas vão subindo. Mas, ao mesmo tempo, se a temperatura sobe, temos muita umidade, que é o caso, as condições ficam extremamente favoráveis à formação das nuvens de chuva. As nuvens cumulonimbus acabam se formando durante a tarde, início da noite. São essas nuvens pesadas de chuva. E aí nós temos a chuva pontual. Ela pode ser forte em alguns momentos, na maioria das vezes acompanhadas aí por raios e também rajadas de vento. Ontem, por exemplo, a temperatura subiu durante a tarde, passou dos 29 graus e a chuva veio em algumas regiões da cidade. Foi uma chuva localizada, mas pouco volumosa. Eu quero trazer uma curiosidade em relação à medição de temperatura. Quando a gente fala da temperatura máxima, que no caso de ontem foi 29, é a temperatura registrada nas estações meteorológicas, porque quando a gente olha nos termômetros de rua, né, do carro e tudo mais, a temperatura é sempre maior. E qual que é o motivo para isso? Você também tem dúvida, né? Claro! Pois é que os termômetros das estações ficam posicionadas em locais mais abertos, longe do solo, à sombra. E aí, essa é a temperatura real. Os outros termômetros, não, eles ficam localizados aí perto do solo, no sol, em meio aos prédios. Aí, claro que isso altera o registro da temperatura. Então, é por isso que a gente vê tanta diferença nos termômetros, Aline. Legal, então. E já que você falou que a temperatura, então, sobe durante a tarde, né? Podemos esperar, então, chuva para hoje? Sim. As condições do tempo vão ficar bem parecidas nos próximos dias. Tempo firme pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Eu mostro então como fica a tarde e a noite em BH. Hoje máxima chegando aos 29 graus e à noite 24 graus. E claro, novamente com a possibilidade das pancadas de chuva por causa do calor e da umidade, Aline. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, gente. A seguir, a Igreja Cristo Rei passa a ser Catedral de Belo Horizonte a partir de hoje. A gente volta logo, até já. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. Pra ficar bem, pra viver bem, se cuidar bem, bem do seu jeito, bem na sua mão. Bem digital, bom, 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 pra quem não tem e quer também um plano bom, 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 bem. Chegou o Bem Digital, o plano digital da Unimed BH. Você bem atendido 24 horas, online ou presencialmente e com mensalidade bem acessível. Acesse unimedbh.com.br/bem digital e saiba mais. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. A pandemia agravou um problema crônico, a desigualdade. Mesmo sendo os mais vulneráveis, moradores de vilas e favelas de Belo Horizonte reclamam da falta de prioridade na vacinação. O maior número de mortes por Covid-19 registradas na cidade está justamente nas comunidades da periferia. São locais onde o distanciamento social é um desafio.
As ruas são estreitas, as casas ficam perto umas das outras e muitas vezes há várias moradias no mesmo lote. Esses são apenas alguns dos fatores que colocam a população dessas comunidades como uma das mais expostas ao coronavírus. Comum os netos morarem com os pais, com os avós, e os filhos, então a gente encontra a situação das famílias multigeracionais, pessoas de diferentes gerações vivendo na mesma casa. Além disso, o tipo de profissão, de ocupação das pessoas que vivem nas comunidades, muitas vezes não é possível ser realizado à distância, home office, né? Então são pessoas que têm que sair para trabalhar, que precisam realizar suas atividades e não conseguem se isolar socialmente, e aí, ao levarem o vírus para casa, contaminam os moradores. Se tem ali uma pessoa do grupo de risco, ela corre risco de vir a falecer. Uma realidade retratada em números. Os últimos dados divulgados pela Prefeitura de Belo Horizonte mostram que o maior número de mortes pela Covid-19 está concentrado no bairro Serra, onde ficam dos aglomerados mais populosos da cidade. Foram 38 mortos registrados durante a pandemia. Em seguida estão os bairros Alto Vera Cruz e Olindéia, com 37 mortes cada um. A Cabana do Pai Tomás vem logo depois, com 29 mortes registradas pelo coronavírus. Com esses números, a expectativa de moradores era que, com a chegada da vacina, vilas e favelas tivessem um tratamento diferenciado. Mas não foi isso que aconteceu. Especialistas criticam o plano de vacinação em andamento agora, que prioriza a idade e não a vulnerabilidade social. Pessoas que moram em locais, com elevado adensamento de moradores por região, por domicílio, muitas vezes por cômodo, estão muito suscetíveis aos males que a doença pode causar. Então, poderiam ser colocadas como prioritários para serem vacinados. Se a gente está observando que existe um grupo da população mais vulnerável à doença do que o outro, certamente que deveríamos discutir se esse grupo não deveria ser protegido primeiro. O Márcio mora no Alto Vera Cruz há 42 anos e sabe que aqui a vacinação já deveria ter começado. Deveria ter uma urgência, para olhar mais para essas pessoas do bairro, para ter essa vacinação o mais rápido possível, devido às aglomerações. 83,66% das mortes registradas em Belo Horizonte são de pessoas com mais de 60 anos. A maior preocupação do Márcio é com a mãe dele. A dona Maria tem 82 anos, tem comorbidades, mas ainda não tem idade mínima para se vacinar nesta fase. A gente mora em 5 pessoas na minha casa. E constantemente a gente tem que sair para trabalhar, volta e tem esse contato com ela. Então não está adiantando muito a questão dela ficar dentro de casa, porque a gente sai e tem essas aglomerações aqui no bairro, As pessoas não dão a devida atenção para o uso da máscara, a questão do álcool em gel. A Secretaria Municipal de Saúde informou que segue o cronograma do Plano Nacional de Vacinação e que as orientações não incluem prioridades por vulnerabilidade social dentro do município. Lembrou ainda que os idosos residentes na capital, a partir de 89 anos, estão entre os contemplados na imunização, independentemente da região onde vivem no município. Belo Horizonte também com número alto de mortes de ontem para hoje, Sérgio. Vamos acompanhar aqui no telão o que mostrou esse último boletim, Aline. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, 33 novos óbitos entraram no boletim e o total de mortos pela Covid-19 aqui em BH está em 2.435. Número alto também de casos. Nas últimas 24 horas foram 1.183 novos registros e o total de infectados está em 97.782. A média móvel de mortes aqui em Belo Horizonte, até mesmo por causa desse alto registro, teve um crescimento. Hoje, temos uma média de 17 óbitos. Há 2 semanas, a média era de 13. Pelos números exatos, o crescimento foi de 34%. Dá para ver justamente ali na linha vermelha, essa informação. Agora a gente acompanha os indicadores que são usados pela Prefeitura aqui da capital para monitorar a situação da pandemia. Temos aqui uma taxa de transmissão por infectado ainda no nível verde, isso é bastante positivo, mas cresceu um pouquinho mais, está em 0,93. Leitos de UTI específicos para a Covid-19, a ocupação é de 71,5%, permanece então no nível vermelho de alerta
E leitos de enfermaria segue caindo, isso também é positivo. A ocupação está em 47,2%, está aí na cor verde os 3 indicadores monitorados pela Prefeitura. Acompanhamos ainda o vacinômetro aqui da capital. Até o momento, Belo Horizonte vacinou 74.513 pessoas e aí já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, né? 10.875 pessoas receberam a segunda dose. Aline. Muito obrigada, Sérgio. Até mais. mais. Boa tarde para você. Boa quinta-feira, pessoal. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou um pacote de medidas para ajudar o comércio da capital a se recuperar dos prejuízos provocados pela pandemia. A ajuda prevê a redução de impostos municipais e até o fim de algumas cobranças. É taxa de lixo, toldo, mesa e cadeira, de publicidade, fiscalização, IPTU. É tanta coisa que o comerciante tem que pagar em Belo Horizonte que saber que esses números aí podem cair é um alívio. Mas para o Marco ainda não resolve o rombo provocado pela pandemia. Não atendeu todas as expectativas nossas, até porque ano passado a gente ficou 6 meses sem poder funcionar, né? Um pouco mais de 6 meses. E depois desse período a gente ainda ficou um outro período com restrição para trabalhar. Então, o que atenderia seria um pagamento proporcional ao tempo que nós ficamos abertos, né? Ontem a Prefeitura anunciou um pacote de medidas para tentar ajudar o comércio a se recuperar. 14 das 26 mudanças começam a valer hoje, por meio de decreto ou ato administrativo. Os outros benefícios, como mudanças no alvará sanitário e no licenciamento ambiental, estão previstos como projetos de lei. Ou seja, vão ser encaminhados para a Câmara dos Vereadores para discussão. Lá podem ser aprovados, rejeitados ou sofrerem alterações. Com todo o pacote, a Prefeitura acredita que a queda vai ser de mais de 230 milhões de reais na arrecadação. Como as lojas, os bares e os restaurantes ficaram fechados no ano passado por muito tempo por causa da pandemia, o que alguns comerciantes esperavam é que o IPTU de 2020 não fosse cobrado, ou fosse pelo menos proporcional ao tempo de funcionamento. Mas o que a Prefeitura vai fazer é parcelar o valor em 37 vezes, começando o pagamento em dezembro agora, de 2021. Além do IPTU, o pagamento de outros impostos referentes a 2020 também poderão ser parcelados em até 37 vezes, como a taxa de fiscalização, de localização e funcionamento, a taxa de fiscalização sanitária e a taxa de fiscalização de publicidade. Jogar essa dívida para frente não resolve o problema dos bares e restaurantes, porque o dinheiro que a gente não ganhou em 2020, a gente não vai ganhar esse ano. Aquele dinheiro já passou, é como água que passou debaixo da ponte e não volta mais. Então a dívida ficou. E é injusto que a gente pague, sendo que a gente não pôde funcionar. Entre os tributos e taxas excluídos estão o custo de emissão de alvará de localização, além do imposto chamado de preço público, cobrado anualmente de bancas de revista, lojas de carros e bicicletas, da feira da Avenida Afonso Pena e de feiras regionais. A cobrança do imposto pelo uso de toldos e por área de mesa e cadeira também não será feita. O serviço de coleta de lixo industrial, comercial e hospitalar foi reduzido para atividades que geram grande quantidade de rejeitos. Para o Flávio, que é dono desta loja e representa os comerciantes do Hipercentro, a redução nas taxas ainda está abaixo do que eles esperavam. Toda ajuda é bem-vinda, mas ela é muito tímida. Por exemplo, em termos de, eu acho, de redução de custo minha, é 2, 3% no máximo, é muito pouco. E para ele, a preocupação deve ser também com os impostos de 2021. Então, muita gente já pagou o IPTU 2020, às vezes pegou empréstimo para isso. Tudo isso, Pronamp, tudo isso vai começar a ser pago agora. Então, alívio, se o objetivo, de novo, é retomada econômica, tem que ser agora. 2020 já foi. A Arquidiocese de Belo Horizonte comemora 100 anos hoje com a transferência do título de Igreja Catedral da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem para a Catedral Cristo Rei, na região norte da cidade. O arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo plantou um jequitibá rosa, árvore escolhida pela Resistência, como símbolo do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. O jequitibá ganhou um lugar no jardim da Igreja Cristo Rei, em construção no bairro Juliana, na região norte de Belo Horizonte, que passa a ser a igreja catedral da cidade. A Catedral Cristo Rei, agora o centro mais importante da catolicidade
da Arquidiocese de Belo Horizonte encontra-se em 40% da sua construção. Por 100 anos, a Igreja da Boa Viagem, na região Centro-Sul, ficou com este título. Durante a manhã, houve uma missa com participação agendada. A celebração foi neste espaço provisório. Quando a obra ficar pronta, a capacidade será para 5.000 pessoas só na área interna e na externa 20.000. De acordo com a Igreja Católica, todo esse espaço de 43.000 metros quadrados terá um papel importante na realização de ações sociais. A catedral foi desenhada por Oscar Niemeyer em 2006 e a construção começou em 2013. O custo pago com doações é estimado em 130 milhões de reais. Um dos cartões postais de Belo Horizonte vai reabrir a partir de hoje. A Casa do Baile, que está no Complexo Arquitetônico da Pampulha, volta a receber visitantes com uma exposição. Então, conta pra gente, Manuela Borges, boa tarde. Oi, Aline, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, tem exposição por aqui e vou te falar, não vou economizar no elogio porque ela está maravilhosa. Essa é uma exposição do fotógrafo francês Marcel Gutterot. E ele acompanhava o Oscar Niemeyer por várias regiões do Brasil, fotografando as obras dele. O objetivo dele não era só registrar as construções, não, gente. Ele tinha um olhar muito atento também para as pessoas. O Bruno vai mostrar para a gente aqui, ó, a construção de Brasília, né, que são obras fantásticas. E todo mundo trabalhando, essas pessoas trabalhando aqui na construção. Naquela época era novidade a ferragem, né, essas estruturas enormes, né, que Brasília inaugurou aí na década de 1959, né, começou a construção. E aí, olha só, do outro lado, o contraste que traz essa exposição, vou dar uma corridinha aqui, é exatamente isso. Quem que trabalhava para construir Brasília? São essas pessoas, e o que restou para elas era exatamente saco. Então, era a Sacolândia, que muita gente usava para construir as casas, eram restos, né, das obras e também madeira, muita gente que morava nessas regiões. Então, essa exposição traz o contraste e traz também, né, essa reflexão atenta daquela realidade. Você que gostou, pode vir, a exposição é de graça, é só você agendar, porque tem limite, são 12 pessoas por hora. Está tudo aberto, Aline, de quarta até domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde. Vai lá no nosso site, o g1.com.br, e aí você fica sabendo como é que vai vir aqui para visitar. Está maravilhosa a exposição, já adianto para você, Aline. É, que contraste aí, né? Muito obrigada, Manuela. E o MG1 termina aqui. Todas as reportagens exibidas hoje estão lá, viu, no Globoplay. Excelente tarde para você. A gente se encontra aqui amanhã.